Basicamente eu começo o esboço vendo o roteiro e analisando o que o roteiro está me dizendo, a cena que eu vou ter que desenhar. A partir daí eu começo a fazer os quadros da página. Logo em seguida eu faço os rabiscos de como eu quero cada cena em cada quadro. O processo é basicamente o mesmo para quem trabalha no papel e no lápis. E foi assim que eu aprendi desde o começo. Eu não tinha mesa digital, então eu desenhava no lápis e no papel. Só mudou a ferramenta, mas o processo continua o mesmo. Com a facilidade de usar a mesa digital, eu posso criar várias camadas diferentes para fazer um esboço mais detalhado por cima do esboço prévio que eu tinha feito antes. Assim eu não perco o esboço anterior se alguma coisa der errado. A fase do esboço é a fase que eu deixo o traço mais intuitivo, deixo a mão me levar e o movimento. Muitos desenhistas que estão no começo, eles sentem essa diferença do traço do esboço para o traço finalizado do desenho. Justamente porque quando estamos fazendo o esboço, nossa mão está mais leve, está mais solta, nossa mente está mais livre. A facilidade de trabalhar no digital é que eu tenho alguns recursos que me ajudam a arrumar, a consertar o desenho, caso tenha alguma coisa que eu não tenha gostado. Isso facilita muito de não ter que apagar o desenho por completo e ter que refazer ele todo. Lógico que às vezes isso é necessário. Antes de começar a parte de arte finalizar a página, eu faço um esboço mais refinado, para que eu não tenha que pensar muito na hora de arte finalizar a página. Depois de terminar o esboço, eu sigo para a parte de finalização da página. A arte final nada mais é do que antigamente a gente falava que é passar o nanquim no papel. Então esse termo continua sendo usado mesmo a gente usando o digital, que não usa o nanquim, a tinta física. Mas o processo é o mesmo. É a parte onde a gente refina o traço daquele esboço inicialmente feito, onde os desenhos são delineados para que fiquem mais visíveis na hora da impressão da revista, no caso. Mais uma vez, esse processo é igual ao que é feito no papel, só que sem usar a tinta, nanquim ou outros recursos físicos. Uma dica que eu usava bastante, que muitos ainda usam até hoje, é fazer o desenho das páginas num papel bem maior do que ele vai ser impresso, pois quando o desenho é redimensionado para ser impresso na revista, você não perde os detalhes. Se você fizer ele em tamanho pequeno, quando é reduzido, os detalhes são perdidos da arte final. O mesmo acontece na página em pixel. Se você faz ela em um tamanho de resolução bem baixo, na hora da impressão ela vai sair com uma resolução ruim de ver no papel impresso. Pode parecer estranho o processo estar acelerado, mas é porque uma página demanda muito tempo para ser feita. Então, para ficar bem claro todo o processo e eu conseguir mostrar todo o processo, eu tenho que acelerar um pouco o vídeo. Toda a parte do esboço que eu fiz anteriormente está aí sendo mostrado de azul. No caso do papel, se eu estivesse fazendo no papel, essa parte azul seria o lápis, e eu estaria passando o nanquim por cima do lápis, que no final eu teria que apagar para não ficar o lápis e ficar apenas a parte preta ou o nanquim. Uma outra facilidade que o digital traz de eu poder ver o desenho mais próximo possível. Assim eu consigo fazer os detalhes de forma mais precisa, sem precisar que forçar a vista para ver os traços.
Quando estamos desenhando no papel, a gente não tem a possibilidade de mover o desenho para onde a gente quer. O que no digital nos ajuda muito é separar cada desenho por camadas. Se a gente quiser separar cada quadro em uma camada diferente, a gente consegue separar cada uma delas e trabalhar nelas separadamente. Assim ajuda a gente a focar em cada desenho, sem que os outros desenhos atrapalhem a nossa visão do todo. Agora é hora de colocar os efeitos na página para dar mais ação, colocar as onomatopeias e os balões. Essas rachuras no digital são feitas de forma mais simples, mais intuitiva. No papel eu teria que usar uma régua e um ponto fixo para fazer esses traços, mas basicamente é o mesmo processo. Após finalizar toda a parte da arte final, de passar a tinta preta no desenho, no esboço, eu faço a parte de sombrear o desenho, colocar sombras no desenho. Essas sombras inicialmente eu faço com uma tinta sólida, sem efeito de degradê. Depois elas serão transformadas em retículas, para dar aquele efeito de mangá original. A última parte da página é colocar os efeitos, as onomatopeias e os balões. A partir daí a página está finalizada. Todo esse processo é repetido em cada página, desde o esboço até a finalização. Eu não coloquei as falas nos balões para que o vídeo não ficasse muito extenso, e esse processo varia de software para software. Também tem a possibilidade de você fazer à mão as falas, só que dá muito mais trabalho. Então aconselho usar
no mínimo um Photoshop e algum programa que você use para colocar as falas nos balões. Hoje em dia você pode fazer todo esse processo inteiro no celular. Dá para desenhar, dá para finalizar, colocar os efeitos e as falas tranquilamente usando o celular que você tem aí no seu bolso. Existem aplicativos gratuitos que você pode usar para desenhar. Não tem que ficar preso a ter que comprar aplicativo ou softwares para isso.